Pode começar a gravação, não tem problema. Foi iniciada a gravação, bom dia a todos. Eu apresento a vocês a professora Natália Toshi Costa. O 17º CIO agradece a presença da senhora e que todos aproveitem a palestra. Bom dia. Bom dia. Aqui para mim está aparecendo que a reunião está sendo gravada. Essa mensagem aparece para vocês? Ou só para o participante do evento? Aparece. Então, peraí que eu vou tentar. Pronto. Bom, então vamos lá. Hoje eu vou conversar com vocês sobre endodontia digital guiada. Endodontia digital guiada, famoso, conhecido como EndoGuide, é um assunto muito novo na endodontia. E eu vou abordar de uma forma clara para vocês. Se vocês quiserem me interrompendo, no final da palestra a gente consegue trocar as figurinhas, consigo responder as dúvidas de vocês. Vou começar me apresentando. Primeiro, é uma honra poder estar aqui. A professora Maria Esperança me convidou, ela participou de um curso sobre habilitação em endodontia digital guiada comigo e o professor Eduardo Mucay, no Instituto de Odontologia Digital. Então, é uma honra poder estar aqui para compartilhar um pouquinho desse mundo digital com vocês. Eu sou Natália, minha graduação foi feita na Universidade de Guarulhos, em 2018. Nessa época, eu fui mentora durante 2 anos da especialidade de endodontia. Fiz minha especialização em endodontia na São Leopoldo Mandic e eu sou mestranda no universo da odontologia digital na São Leopoldo Mandic também. E nesse período eu desenvolvi um kit de endodontia guiada, o kit de EndoGuide, com a empresa EFF, juntamente com o professor Eduardo Mucay. Esse kit, ele abrange que mais profissionais consigam aplicar essa técnica que eu vou apresentar para vocês hoje. Vou falar um pouquinho do passo a passo do EndoGuide, como que funciona, o que é essa tal da endodontia digital que todo mundo fala. E vou apresentar esse kit para vocês, para facilitar o trabalho de vocês, facilitar alguns casos mais complexos de canais calcificados, remoção de pino de fibra. Então, a gente vai estar abordando esse assunto hoje. Tudo começou com um software, quando eu fui apresentada a um software chamado 3D Endo. É um software da Dentsply Sirona, onde eu fui adquirir o tomógrafo aqui para a clínica, e me apresentaram esse software, e eu fiquei encantadíssima. Eu sou endodontista, manipulo imagens, né, em sistema DICOM, em formato DICOM. Isso é um assunto que eu vou abordar com vocês hoje, porque é muito importante, quando a gente está na graduação, a gente tem uma leve pincelada sobre tomografias computadorizadas, né? A gente não tem tanto acesso a esses softwares. E aí, a gente sempre que pede uma tomografia, costuma pedir a tomografia sempre impressa. Então, eu quero apresentar para vocês esse formato DICOM, que a gente chama. A partir de hoje, espero que vocês consigam solicitar, né? Comecem a solicitar as tomografias em formato virtual, em formato DICOM, para vocês manipularem a imagem e fazer o planejamento de vocês, em vez de uma imagem bidimensional, uma imagem estática. Então, esse software, ele é um software voltado para a endodontia. Então, eu entrei nesse mundo da odontologia digital através do 3D Endo, onde esse software, ele mostra como que é o canal radicular por dentro. Ele vai desenhar todo o sistema de todos os canais, seja ele mésio vestibular, o MV2, o palatino. Ele vai me mostrar o diâmetro do canal, o comprimento real do dente, o comprimento real de trabalho. Então, eu consigo fazer um planejamento inicial dos meus casos de endodontia através desse software. Quando eu tive esse primeiro contato com o mundo digital, com a endodontia digital, eu fiquei extremamente fascinada e eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto, o que tinha de recursos digitais na endodontia, que é a nossa especialidade. Hoje a gente tem microscopia operatória, nós temos localizadores foraminais, tem uma ampla tecnologia. E a gente começou, então, a introduzir agora os sistemas de software e manipulação de imagem para endodontia também. Então, quando eu vi isso, eu vi o dente em 3D, eu olhei o MV2 em 3D ali, eu fiquei alucinada. Então, eu quis estudar um pouquinho mais sobre o assunto. E aí surgiu o universo da odontologia digital. Quando a gente fala de odontologia digital, a gente remete muito a sistemas CEREC-CAD-CAM, sistemas de escaneamento intraoral, tomografias computadorizadas. Então, tem esse vasto universo da odontologia digital. A odontologia digital, eu falo que hoje em dia 3% da população dos dentistas brasileiros possuem esse sistema.
E é muito importante que vocês que já estão na graduação, recém-formados, ou que já estão, né, no mercado de trabalho, tenham acesso à odontologia digital, que eu falo que não é uma realidade tão distante. Existe uma realidade nesse universo que a gente consegue estar dentro e consegue participar e usar nos nossos casos. E hoje eu vou focar com vocês um pouquinho do universo da odontologia digital voltada para a endodontia. Então, a odontologia digital começou com a dentística. Então, fazia-se onlays e inlays, né? Primeiro começou na dentística, posteriormente foi para a prótese, onde a gente faz escaneamento, confecção de coroas em porcelanas, coroas em resinas fresadas. Posteriormente da prótese, foi para a implantodontia, onde hoje a gente consegue fazer uso de guias para cirurgias de implante. A gente confecciona uma guia de orientação para a instalação do implante. Então, hoje o universo da implantodontia é muito forte na guia, né, do sistema guiado. A bucomaxilo utiliza de muitos recursos da odontologia digital, de planejamento, antes, depois, confecção de guia para a cirurgia ortognática é bastante usado também. Temos a ortodontia, popularmente conhecida, começou com o Invisalign, né, os alinhadores. Hoje em dia todo mundo quer saber dos alinhadores, dos aparelhos invisíveis que os pacientes vêm procurar no nosso consultório. Então, a ortodontia está bem inserida na odontologia digital. E a última, entrou agora também a periodontia, com o uso de guias para fazer aumento de coroa clínica, uma gengivectomia, tem uso de guias de orientação para esses procedimentos. E a última especialidade a entrar agora na odontologia digital é a endodontia. A nossa população, né, brasileira de especialistas, cada ano muda, mas geralmente a porcentagem de maiores especialistas que nós temos são endodontistas. Tem ano que é ortodontia, tem ano que é endodontia, e tem uma disputa ali. E a endodontia é a última a entrar na odontologia digital. Eu falo que a endodontia digital não é o futuro, ela é o presente. Vocês estão participando dessa aula, então isso já está acontecendo e eu vou mostrar isso para vocês. E esse universo é muito vasto, tem muitas possibilidades, muitas formas de modificar as técnicas, então tem muita coisa para ser estudada, já tem bastante embasamento científico, eu vou mostrar isso para vocês. E eu espero que vocês comecem a pensar digital, think digital, coloque isso na cabeça. Toda vez que a gente começa a pensar digital, os casos começam a aparecer e a gente consegue olhar isso de uma forma diferente. A gente pensa, e se eu fizer uma guia para acessar esse canal? Eu tenho um desvio aqui, se eu usar uma guia para romper esse desvio? Então, a gente começa a pensar de uma forma 3D, a gente começa a imaginar o paciente em 3D, com os exames virtuais, e a gente consegue ter um melhor planejamento e tratamento dos nossos pacientes, dos nossos casos. Então, o intuito da endodontia, o objetivo da endodontia é a sanitização, né, e a desinfecção do sistema de canais radiculares. E a gente trabalha com bactérias, a gente trabalha com infecção, a gente trabalha com dor, né? Então, vamos imaginar que o nosso canal radicular é como se fosse um túnel. O tratamento de canal é como se fosse um túnel. A gente tem que entrar nesse túnel e até o final do túnel, raspar as paredes do túnel, descontaminar esse túnel, lavar bem o túnel e vedar o túnel. Leigamente, isso é o tratamento de canal, né? Agora, vamos imaginar que o nosso túnel, ele está fechado, está calcificado. O nosso túnel, ele tem um obstáculo que a gente precisa chegar no fim do túnel, e ele está todinho fechado e só o final do canal radicular está aberto. Como é que a gente vai chegar no fim do canal radicular, no fim desse túnel? Então, hoje em dia, a gente tem alguns recursos que nos permitem a desobturação de uma calcificação, por exemplo, que é um dos obstáculos que nós temos, né? Nós temos no tratamento endodôntico. Muitas vezes ela dificulta, demora tempo na cadeira, então alguns recursos a gente tem para descer, tirar essa calcificação do canal radicular. E a etiologia da calcificação, ela tem duas nomenclaturas. A primeira é obliteração e a segunda chama-se metamorfose calcificada. A calcificação, a gente pode ter duas formas. Ela pode ser parcial ou ela pode ser total. Quando a gente tem uma calcificação parcial, é como essa imagem da tomografia do lado direito. A gente consegue ver que tem luz de canal do terço cérvico-apical. Geralmente pode ter só no terço apical. Isso chama-se de uma calcificação parcial.
Muitas vezes, quando a gente tem uma calcificação parcial, encontra-se também uma lesão periapical, como na imagem tomográfica. Eu não sei, Bianca, se vocês estão enxergando ou se a minha imagem aqui tá para cima de vocês, aqui da imagem. Assim, doutora, a gente está conseguindo ver tudo, tá? Consiga, tá, é que para mim tá fechado. Então, quando a gente tem plataforma Zoom é um pouquinho diferente. Então, quando a gente tem uma calcificação parcial, a gente vai achar algum terço só do canal com luz de canal. Então, que nem a imagem tomográfica aqui. A gente tem terço médio apical, uma luz visível, e no terço apical tem uma imagem sugestiva de uma lesão periapical ali. Quando a gente tem uma lesão, uma obliteração, uma calcificação total, a gente não enxerga a luz de canal nenhuma do terço cérvico-apical, é totalmente calcificado, não tem luz de canal e não apresenta lesão periapical. Quando a gente tem, então, não tem luz de canal e não tem lesão periapical, eu não preciso tratar, não tem infecção, não tem por que eu intervir. Então, muitas vezes, o paciente fala, ai, doutora, eu preciso tratar um canal, meu dente está mais amarelado. Quando a gente vai ver, começa a conversar com o paciente, começa a descobrir a etiologia dessa calcificação, e a gente faz um exame tomográfico, faz um exame radiográfico e não tem luz de canal, não tem lesão periapical, não precisa tratar. Encaminha esse paciente de novo para estética, seja prótese, dentística, não precisa intervir endodonticamente. Mas, se a gente tem uma luz de canal, seja ela no terço cérvico ou apical, nem que for 3 milímetros apicais, e tem uma lesão aparente, a gente precisa intervir. Então, o que gera essa calcificação, né? Então, a etiologia, a primeira etiologia que eu apresento para vocês é a doença cárie. Então, a cárie, ela gera um trauma no dente, e esse trauma gera-se uma calcificação dentinária. O segundo ponto mais comum que gera-se uma calcificação é o trauma dental. Então, quando a gente está conversando com a paciente, ele fala, nossa, eu bati a boca quando criança. E a calcificação demora alguns anos para acontecer. Então, ela tem uma deposição de dentina secundária e essa deposição de dentina vai calcificando o canal radicular até que ocorra a obliteração total. Geralmente, o paciente vem com a queixa de mudança de cor no dente, então ele busca a gente por uma questão estética. E aí a gente verifica se tem uma obliteração, tem a lesão periapical, e essa coloração vem devido à deposição de dentina. Quanto mais dentina a gente tem, mais pigmento teremos, né? Então, o trauma dentário geralmente acontece quando criança, demora um tempo para ter essa deposição de dentina secundária dentro do dente e gera essa calcificação. O terceiro ponto que eu apresento para vocês, ele não é tão comum. Antigamente, apresentava-se mais em relação a tracionamento ortodôntico. Hoje em dia, a gente tem uma tecnologia, tem os alinhadores, os planejamentos mudaram da ortodontia, não tem um tracionamento tão excessivo desse dente. Então, apresentava-se antes um tracionamento ortodôntico poderia gerar uma calcificação, e o envelhecimento fisiológico. Hoje eu falo que o nosso país, principalmente o Brasil, a gente está numa era dos cabelos brancos, né? Então, tem muitos pacientes que estão vindo com uma idade mais avançada, com saúde, com dentes em boca e precisando de tratamento, né? Isso já está acontecendo. Ontem mesmo eu atendi uma senhora de 92 anos no consultório com pulpite. Dente inteirinho, tinha uma calcificação, mas ela sentia muita dor ali. Então, a gente está com envelhecimento fisiológico, o Brasil, né, o mundo está tendo uma qualidade de vida melhor, então os pacientes estão vindo buscando tratamento, né? Então, a gente precisa cuidar desses casos. E a calcificação, então, a gente tem algumas formas de ultrapassá-la para chegar no nosso sistema de canais reticulares. A mais conhecida é o uso da microscopia operatória. Eu sou endodontista, faço o uso do microscópio todos os dias no meu consultório. Em vários casos, a magnificação visual me auxilia, assim, 100%, né, na maioria das vezes. Faço uso de ultrassom, que pode ser útil na desobturação do canal radicular. Mas, antes de conhecer a tecnologia do uso do endoguide, eu cheguei a fazer uma desobturação de um canal calcificado, eu demorei em torno de 6 horas. Foram 3 sessões, de 2 horas cada sessão, e com chance de desvio, né? E eu comecei a buscar artigos na literatura para entender mais sobre essa era da odontologia digital. Eu tenho aqui na clínica um scanner intraoral, tomografia, fresadora, então eu estou com estrutura aqui, eu queria aprender e para conseguir ensinar
as pessoas que têm interesse de entrar nessa área também. Então, lendo alguns artigos, a gente descobriu a tal da endodontia guiada, o uso de uma guia que vai te orientar e vai te mostrar exatamente onde está o canal radicular. Então, a gente vai posicionar a guia no dente, vai ter uma anilha dentro dessa guia com um furinho, onde vai ser a sua orientação para você descer e acessar o canal radicular de uma forma rápida, simples, segura, com menor desgaste e menor tempo de trabalho. E eu vou mostrar isso para vocês. Então, o primeiro artigo que eu apresento aqui é um artigo de 2016. A endodontia digital, ela é muito recente, mas já está com embasamento científico. Então, o primeiro artigo que eu peguei para ler e entender, para confeccionar essa guia, é um artigo de 2016. Então, ele mostra que para a gente confeccionar, fazer o uso do EndoGuide, a primeira coisa que a gente precisa ter é um exame tomográfico, uma tomografia computadorizada em formato DICOM. Nada mais de pedir tomografias impressas. Vocês vão aprender a manipular a imagem de vocês. Tem softwares gratuitos de manipulação de imagem. Vocês vão agora, vocês que recebem o paciente na cadeira, então vocês que precisam avaliar essa tomografia também, para dar um bom diagnóstico. Então, para confeccionar a guia, a gente precisa de uma tomografia computadorizada em formato DICOM. O segundo exame que precisamos para a confecção da guia é um escaneamento em formato STL, que a gente chama. O escaneamento, a gente tem duas formas de fazer. A primeira é o escaneamento intraoral e a segunda forma é o escaneamento de bancada. Como assim? Então, a gente tem um scanner que ele vai escanear toda a cara dentária e a gente vai transformar isso em STL, ou você vai moldar o seu paciente com material de alta precisão, vai vazar isso em modelo de gesso e vai colocar num scanner, que é um scanner de mesa, e esse scanner vai escanear o seu modelo. Qual que é a grande diferença de um scanner intraoral para um scanner de bancada para esses casos? Quando a gente fala de um scanner de bancada, você precisa vazar o seu gesso corretamente, né? Ter o seu modelo bem vazado. E a maioria dos dentistas não fazem isso. Então, a gente não pesa a água, não pesa o gesso. A gente simplesmente coloca o gesso lá, vai na pia, manipula, a hora que tiver um formato, uma consistência adequada ali, a gente vaza, né? Isso pode ter uma distorção. Então, eu sempre recomendo realizar um escaneamento intraoral. Geralmente, as clínicas radiológicas, né? Hoje em dia, elas estão com esses recursos, então você já consegue pedir uma tomografia computadorizada e o seu escaneamento intraoral. O terceiro passo, então, a gente sempre tem que ter esses dois exames, tomografia computadorizada e o escaneamento. Após isso, ele vai, então, unir essas duas imagens em um software voltado para a implantodontia, e nesse software voltado para a implantodontia guiada, a gente vai confeccionar uma anilha virtual e uma fresa virtual, que será o nosso instrumento de perfuração do dente para acessar o canal radicular. Então, no modelo virtual, como a imagem D apresenta, a gente vai inserir essa fresa virtual dentro do dente, exatamente onde a gente quer realizar a nossa desobturação da calcificação aí. Posterior a isso, na imagem E, a gente consegue ver que eles desenharam guia em dentes, colocaram uma anilha, esse metalzinho que vai dentro do guia, que é uma orientação, realizaram a fresagem da nossa guia, a confecção, então, do virtual para o real, que pode ser feita de uma forma impressa, impressoras 3D, em resina, ou a gente faz de uma forma fresada. Hoje em dia, a literatura apresenta que a forma fresada ela tem uma precisão maior do que ou quando as guias são impressas. E aí, de fato, a gente faz uso do EndoGuide. Então, esse artigo foi o primeiro artigo que eu li sobre endodontia guiada e me chamou muito a atenção, que é uma dúvida que hoje apresenta. Muitos alunos me perguntam o custo adicional disso no meu tratamento, né? E esse artigo, já em 2016, ele fala que os tratamentos endodônticos, eles têm, com o guia, eles têm um baixo custo adicional. Então, isso é viável para passar para o paciente para fazer o tratamento guiado. O segundo artigo que eu vou apresentar para vocês aqui é um dos meus queridinhos. Eu falo que é o artigo de cabeceira, que está ali do meu lado todo dia. Se vocês quiserem tirar um print da tela, depois eu posso mandar esse artigo para vocês também, que ele vai comparar o acesso ao canal calcificado de duas formas. De uma forma convencional, à mão livre, e uma forma guiada, com o uso da guia, o uso do EndoGuide. Então, o resultado, né, como que eles fizeram esse trabalho, o resultado desse trabalho. Eles pegaram 3 tipos de profissionais. O inexperiente,
o experiente, que é aquele que não é especialista, mas faz endodontia no consultório, tem uma prática endodôntica ali, e o especialista, né? Aquele que já é especialista formado em endodontia. Eles deram, então, 8 dentes para cada profissional, para um desses para os 3 profissionais, e falaram: olha, vocês vão acessar esse canal de forma livre, como vocês quiserem, seja com magnificação, com uso do microscópio, lupa, ultrassom, broca, como vocês quiserem, vocês vão ter que descer aí e encontrar o canal radicular. Vamos para os resultados. O inexperiente, aquele que não faz endodontia, que não tem prática, ele não acertou nenhum canal, não conseguiu achar nenhum canal. O experiente, ele acertou 4 de 8, né? 75% ali, 50% ele conseguiu acessar, 4 de 8. E o especialista acertou 75%. De 8 dentes, ele acertou apenas 6 dentes. Então, não chegou ali nos 8 dentes. E aí, então, com os mesmos dentes, os mesmos modelos, falaram: olha, agora vocês vão usar a guia endodôntica para acessar esse canal radicular. O inexperiente falou: tá, já que eu não consigo acessar a mão livre, não consegui, esse negócio aqui fala para mim que vai dar certo, que eu vou posicionar o guia e vou acessar, então vou confiar que vai dar certo. E aí, o inexperiente acessou 8 de 8. Ele acessou todos os canais. Vamos para o experiente, aquele que faz endodontia rotineira, e é engraçado olhar o experiente e o especialista, que eles acertaram 7 de 8. Então, o inexperiente acertou todos os canais com guia. E o experiente e o especialista acertaram 7 de 8, 90% aí. Ficou um canal sem acessar. Natália, mas eles são especialistas, por que eles não conseguiram acessar os 8 de 8? Tem um viés chamado confiança, né, naquilo que você tá, no que você está fazendo. Então, assim, se eu acreditar, o inexperiente tem aquele não, isso aqui vai me auxiliar, eu vou conseguir fazer. E o especialista e o experiente duvidaram ali, tiveram uma confiança no guia, poderiam ter ficado um pouco inseguros e ter desviado ali, não ter confiado e não acertou os 8 de 8. Então, me chama a atenção que esse artigo ele fala que pessoas inexperientes conseguem fazer uso da guia. E vamos, então, para o resultado em imagens. A imagem E, aqui a gente consegue ver o canal radicular, a luz de canal no terço apical, e a mão livre, a imagem do lado esquerdo, então a gente consegue ver o acesso à mão livre, e a gente percebe que acessou o canal? Acessou, né? Mas olha o desvio por vestibular que teve nesse dente. Então, por mais que você tenha acessado esse caso, posteriormente o paciente vai poder morder alguma coisa mais rígida, a chance de fratura desse dente ao longo dos anos é alta, né? Agora, quando a gente olha para a imagem do lado direito, a imagem F, a gente vê a luz de canal e olha o desgaste, como foi preciso, não teve tanto desgaste dentinário comparado à imagem à mão livre. Então, o artigo mostra que o uso da guia, ela é precisa, tem menos desgaste dentinário, tem uma alta precisão ali, e a gente faz um acesso minimamente invasivo. A imagem do lado esquerdo, novamente, a gente pode ver o acesso à mão livre, e a imagem do lado direito foi praticamente um acesso ninja, né, que é popularmente conhecido hoje na endodontia. Claro que não vou afundar nesse acesso, mas a gente preconiza um acesso minimamente invasivo, não precisa chegar a ser ninja. Tem artigos que falam que a comparação do acesso minimamente invasivo com o ninja não teve diferença, mas quando comparado um acesso convencional a um acesso minimamente invasivo, a gente tem uma perda de estrutura dentinária maior, a gente tem uma perda, né, de dente ali. Então, a gente sempre preconiza um acesso minimamente invasivo, e esse artigo mostrou que com o uso da guia a gente atingiu esse objetivo. Então, vamos lá. Então, a gente viu que é possível fazer o uso do EndoGuide, né, com uma imagem tomográfica e um escaneamento intraoral, união disso tudo num software. Desse software, a gente vai planejar a nossa guia e vai transformar isso para o real para aplicar a técnica. Então, nessa imagem, a gente vê uma tomografia computadorizada, já com a união do STL, que seria o nosso escaneamento intraoral, e a nossa parte para confeccionar a guia ali, a guia virtual. O primeiro ponto que, quando eu comecei a fazer o uso do EndoGuide, que me chamava muita atenção, e quando eu conversava com colegas que já tinham aplicado a técnica e tinham muito receio, ou as pessoas que não tinham aplicado porque tinham receio, é uma coisa chamada-se pino de fixação. Esses pinos de fixação, eles vão ser perfurados, a mucosa do paciente,
e vai fixar a sua guia em boca. E muitos endodontistas, quando eu conversava, achavam terror isso. E eu, particularmente, também não gosto. Eu sou fã de cirurgia, faço muita cirurgia periodontal, faço muita apsectomia, mas colocar pino de fixação me assustava um pouco, né? Então, isso era uma coisa que me limitava para fazer a técnica e profissionais, conversando com profissionais, me limitava também. Então, pensando numa alternativa, a gente desenvolveu, então, as guias dentosuportadas. Não foi do nada, pesquisei artigos na literatura, onde alguns artigos, em vez de colocar pinos de fixação, né, parafusar ali um pino, que isso gera um processo inflamatório, uma dor pós-operatória, isso me incomodava muito, então a gente começou a pesquisar sobre as guias dentosuportadas. E artigos na literatura mostram, esse aqui é um artigo de 2017, que eles compararam as guias com pinos de fixação em osso e as guias suportadas por dente. E as guias suportadas por dente, eles tiveram uma alta precisão comparada com as guias suportadas em osso. Então, os pinos de fixação, para mim, a partir desse momento, foram abolidos. Então, a gente começou a fazer as guias suportadas em dente. E eu vou mostrar um vídeo para vocês, peraí, travou aqui, como que é a adaptação dessa guia, como a gente não tem báscula e ela é bem adaptada quando suportada em dente. Quer ver, ó? Então, eu forço ela para ver se tem báscula e ela é bem travada, né? Então, não precisaria usar o pino de fixação. Então, a gente sempre avalia a adaptação dessa guia em boca. E aí já me deixou mais tranquila e não precisar fazer uma perfuração para fixar essa guia e ter um processo inflamatório, né? Muitos falam, ai, mas isso não gera um desconforto, mas assim, quando a gente tem uma afta traumática, tá escovando o dente ali, escorregou a escova e gera uma afta, isso fica doendo uma semana, quando gera uma afta traumática. Imagina quando a gente coloca um pino de fixação, vai ter um desconforto pós-operatório, né? Então, a gente aboliu com um embasamento científico e começamos a aplicar guias dentes suportadas. O segundo ponto que me chamava a atenção, que limitava para fazer essa técnica, era que quando a gente tinha que aplicar um endoguide, com pinos de fixação, a gente colocava a guia em boca, pegava um grafite, marcava no dente, na dentina, onde tinha que fazer o acesso, e entrava com uma broca, uma ponta diamantada para desgastar esmalte, para depois colocar a guia em posição e entrar com a nossa fresa, né? Com o instrumento que a gente vai descer na calcificação. Isso, para mim, não era guiado. Então, eu vou mostrar para vocês as fresas, e essas fresas para uso da endodontia guiada, elas eram voltadas para implantodontia, e nesse kit de endoguide a gente desenvolveu uma para endo. E essa fresa, ela não desgasta esmalte, ela só corta dentina. Então, eu precisava de um instrumento que já entrasse guiado ali e que desgastava esmalte, que eu trocasse e entrava com a minha fresa para desgastar a dentina. E aí, o que a gente pensou, então? Vamos desenvolver algumas anilhas que a gente vai encaixar no nosso guia. Então, eu vou entrar com uma ponta diamantada, 1014 HL, vou remover o meu esmalte de uma forma guiada. Posteriormente, eu vou tirar o miolinho da guia, vou colocar uma outra anilha para depois eu descer, então, com a minha fresa e ultrapassar a calcificação. Então, nesse kit, a gente desenvolveu algumas anilhas que possuem diâmetro adequado para entrar com uma ponta diamantada 1014 HL, para você ter um acesso conservador, minimamente invasivo. Tem as fresas, que elas vão auxiliar a gente a descer nessa calcificação. Temos uma trefina, que vai auxiliar você a fazer uma cirurgia periodôntica guiada, e eu vou mostrar isso para vocês hoje também. E temos as limas endodônticas para realizar a instrumentação do nosso sistema de canais radiculares. Então, essa paciente aqui, ela veio, né, no Instituto de Odontologia Digital com a queixa de: o meu central está amarelado, eu quero resolver este problema. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, olha, a gente precisa de uma radiografia, né? Exame de prática para todo endodontista, realizamos uma periapical. Na periapical, eu vi que o canal estava extremamente atrésico, não tinha luz de canal, e eu falei, eu não vou intervir sem uma tomografia. Eu preciso avaliar você em 3D, eu preciso ver se esse dente está realmente calcificado, uma calcificação parcial, uma calcificação total, e se for parcial, se tem lesão periapical indicada para tratamento endodôntico guiado, né? Então, o primeiro passo era indicado. Então, o primeiro passo, a gente fez a tomografia, fez o escaneamento, confeccionou a guia. Então, vamos para a aplicação da técnica. Então, o primeiro passo da técnica, a gente vai fazer a nossa cirurgia de acesso guiada, minimamente invasiva. Então, a gente vai colocar o nosso guia em posição. Quando a gente usa uma guia dentosuportada, a gente consegue usar o isolamento absoluto, isso era uma outra limitação que eu tinha,
que endodontista é fã do isolamento absoluto, a gente não faz nada sem isolamento absoluto. Então, quando a gente tem um pino de fixação, o acesso tinha que ser sem isolamento. Então, eu falei, não, já que a gente vai fazer de forma guiada, vamos fazer tudo guiado, já com isolamento. Então, a guia dente suportada, ela até segura o isolamento, ela serve de grampo para o isolamento ali, ela tem uma precisão. Então, a gente faz o isolamento, coloca a guia em posição, verifica a adaptação dessa guia, e a gente entra com a nossa ponta diamantada 1014HL e faz o acesso minimamente invasivo. Posterior a isso, então, a gente precisa descer nessa calcificação. E aí a gente vai usar essa fresa de 1.0, que vai desobstruir a calcificação radicular, e a gente vai conseguir chegar no canal radicular nos 3, 4, 5 milímetros apicais. Então, guia não sai da posição, só troca o miolo da guia, coloca outra milha e a gente entra com a nossa fresa. E aí, acessamos o canal radicular. Então, a gente vê a imagem esquerda, a paciente veio com essa periapical, a gente já tinha um acesso de um outro profissional que não conseguiu achar o canal, e aí ela veio buscando a estética, querendo um tratamento, resolver o caso, e a gente fez de uma forma guiada. Então, temos a cirurgia de acesso com as pontas diamantadas, e outra limitação que a literatura apresentava na técnica era que a gente só conseguia chegar em canais que possuíam 14 milímetros de calcificação. Por que 14 milímetros? Porque era o comprimento das nossas fresas. Então, a gente não tem uma fresa maior, não dá para fazer isso por conta de uma deflexão, angulação, elasticidade do instrumental. Então, a gente tem uma limitação de 14 milímetros. Mas, para endodontista, a gente sabe que a gente trabalha com milímetro. Então, descer 1 milímetro, 2 milímetros de calcificação é muito difícil, né? Então, às vezes, eu desci em 14 e faltava 2, 3 milímetros para eu chegar no canal radicular. Aquilo, para mim, era um parto. Era horrível descer. Eu ficava um tempão para tentar descer 2 milímetros com chance de desvio, né? Então, a gente desenvolveu uma forma que a gente consegue descer em até 21 milímetros de calcificação. Então, a gente vai usar a mesma trefina para descer o canal radicular, e aí a gente vai trocar a gente vai descer até 14 milímetros, vai trocar a nossa anilha, troca o nosso miolo do dentro do guia, e aí depois a gente vai com a mesma trefina e desce em 21 milímetros. Porque eu falava, eu não quero ficar na cara do gol, não quero bater ali e ficar na trave, eu quero entrar no gol já, eu quero já acessar o canal direto, não quero ficar ali a 2, 5 milímetros do canal radicular. Já que é para fazer guiado, vamos fazer guiado. Então, a gente tem até 21 milímetros agora para descer, ultrapassar essa calcificação, né, que já é um grande avanço. Acredito que não tenha mais do que 21 milímetros de calcificação. A gente tem uma média aí de 21 milímetros, de 21 a 25 milímetros no central, no máximo, às vezes o canino, né, que apresenta um comprimento maior. E aí agora a gente tem uma oportunidade, uma forma de tratar a calcificação em até 21 milímetros. E aí no kit também a gente tem essa trefina, que é um instrumental acima aí, a primeira imagem, de 3.0, que vai auxiliar a gente fazer a osteotomia e a odontosecção da nossa cirurgia parendodôntica. A gente pode fazer isso de forma guiada, para a gente trazer um maior conforto, maior segurança, um desgaste, não ter um desgaste excessivo de osso em volta do dente ali. Então, a gente só faz uma osteotomia, cureta a lesão exatamente onde é que ela está ali, não tem um desgaste além. E eu vou mostrar isso para vocês também em um caso. Então, esse aí é como que a gente faz a guia, né? O acesso do canal. Então, põe a guia em posição, verifica a adaptação dessa guia em boca, né? Coloca a nossa anilha dentro do guia, vai introduzir a nossa fresa, sempre com irrigação constante. Aí vai tirar, vai irrigar dentro do guia para não ter entupimento das raspas dentinárias do Smileia. Vai introduzir a fresa de novo e vai descer no limite planejado. E assim, um tratamento que eu demorava 3, 4 sessões de 2 horas para realizar, hoje eu demoro no máximo 5 minutos. Demora, assim, no máximo 5 minutos para descer um canal calcificado. Então, diminuiu o meu tempo de cadeira, ele teve um menor desgaste, eu não tenho desvio, né? Comparado quando a gente tiver a mão livre, que tem uma chance maior de ter um desvio. Então,
a endodontia guiada com o uso, né, da guia para esses casos veio para facilitar e dar um maior conforto para o paciente também, não precisa ficar um tempo longo na cadeira, esperando a gente descer com magnificação ali. Então, o importante é que quando a gente vai fazer a técnica é sempre lembrar, ao posicionar a nossa fresa, sempre tem que ter irrigação constante. Quando a gente está com isolamento, quem faz uso de hipoclorito pode usar o hipoclorito, mas como você vai estar aplicando uma técnica ali, você requer uma concentração maior quando isolados do hipoclorito, né? Vale ressaltar. Você posicionando a guia, você vai estar se preocupando com a trefina, com a guia ali, adaptação, tudo mais, é interessante usar sempre o soro fisiológico na hora de irrigar. Nunca entrar com a trefina sem irrigação. Então, vai ter que ter um auxiliar ali te ajudando, irrigando, para não ter superaquecimento do dente e nem da chance de fraturar esse instrumento, alguma coisa assim. Então, sempre tem que ter irrigação. De praxe, a gente tem a instrumentação mecanizada, são sempre 3 movimentos. Para endodontia guiada também, vocês vão entrar com a trefina 1, 2, 3, tira, limpa as raspas de dentina com uma gaze do instrumental, irriga lá dentro, lava bem lá dentro com soro fisiológico, para depois descer mais 3 movimentos até atingir o seu comprimento de trabalho, planejado, feito pelo seu planejamento inicial. E aí, então, vou mostrar outro caso para vocês. Essa paciente é muito interessante, foi um dos primeiros casos que eu fiz aqui no consultório. Ela veio com a queixa de, doutora, faz 3 meses que eu estou tratando o canal, eu não aguento mais, eu quero fechar esse dente. Não sei o que você vai fazer, não sei como é que tá, eu só quero fechar e eu não aguento mais. E aí eu falei, calma, Ana, vamos ver o que está acontecendo, né? Então, primeiro, a imagem à direita, fiz uma radiografia periapical, e o que eu observei? Tinha um material obturador temporário ali, provavelmente um cotosol, alguma coisa. Já tinha um acesso a esse canal e eu não via luz de canal aí. Eu via que o dente do lado tinha uma luz de canal, mas o dente 11 nada, não tinha nada. Então, eu falei, olha, tá indicado fazer o endoguide, né? Já tá acessado aí, a gente tem que finalizar esse caso. Vamos realizar uma radiografia para ver, uma tomografia, perdão, para ver como é que tá isso daí por dentro, né? Porque a radiografia periapical é uma imagem bidimensional e eu preciso ver você tridimensionalmente para ver o que está acontecendo. Na tomografia, então eu consigo observar na imagem à esquerda um acesso, tem luz de canal nos 3 milímetros apicais, tinha um espessamento de laminadura, começando uma lesão periapical ali, e tinha um desgaste excessivo por palatina. Eu falei, se eu descer isso aí à mão livre, eu vou perfurar, né? A especialista, ela falou que estava indo há 3 meses já tratar o canal, era uma especialista formada há 30 anos já, e só que estava demorando muito, ela queria resolver, não queria mais ficar com esse dente aberto. Então, eu falei, tudo bem, vamos resolver, né? Fiz a tomografia, e aí já estava com desvio. Então, uma especialista de 30 anos já tem uma experiência também ali, para vocês verem o quanto é difícil descer a mão livre, né? E eu falei, não, então vamos fazer de forma guiada, não vou arriscar a mão livre. Então, foi isso que a gente fez. Fiz um escaneamento intraoral da paciente, fiz a tomografia, fiz todo um planejamento na tomografia, verifiquei quantos milímetros apicais tinha de luz de canal, quanto que eu teria que descer, qual que era o comprimento real do meu dente, o comprimento real de trabalho, fiz todo esse planejamento virtual, uni as imagens no software da tomografia junto com o escaneamento. Feito essa união, então, eu coloquei, fiz o desenho da guia, né, dentro suportada, estendi a guia nos dentes, coloquei janelas de inspeção para na hora que isso transformar isso para o real, eu conseguir verificar uma adaptação dessa guia, se ela não está com espaço, se ela está bem adaptada. Porque se a gente coloca uma guia em posição e ela não está bem adaptada, a chance de dar errado é alta. Não faço tratamento se ela não estiver bem adaptada. Então, a gente sempre tem que confirmar se tem essa adaptação dessa guia aí. Posteriormente feito o desenho virtual, transformei isso para o real, e aí a gente começou, então, a fazer a cirurgia de acesso e fizemos o uso da fresa para desgastar ali a dentina até chegar o canal radicular. O procedimento durou segundos. Feito isso, então, eu entrei com uma lima manual para a exploração do canal. Achamos o canal ali, né? Quando a gente tem, mesmo que for 3 milímetros apicais, eles estão atrésicos, então geralmente eu indico vocês entrarem com uma lima C-Pilot, que ela tem uma resistência melhor ali, geralmente para canais atrésicos é a lima que eu uso, é a minha lima de eleição, né? As limas série especiais da C-Pilot, da VDW.
E depois a gente realizou todo o tratamento endodôntico, com irrigação constante, agitação dessa solução com insertos ultrassônicos, né, a PUI, e aí a gente realizou a obturação do sistema de canais. Feito agora a parte de tratamento endodôntico, e pode usar para casos de retratamento, outros artigos que eu comecei a pesquisar foi de cirurgia paraendodôntica. Porque quando a gente fala de cirurgia paraendodôntica, eu falo que cirurgia voltada para curetagem periapical, osteotomia ali da região e odontosecção é de endodontista, é paraendodôntica. E geralmente os endodontistas têm um receio de fazer. E o uso da guia veio para unificar isso, te dar maior tranquilidade e segurança no seu procedimento. Então, eu comecei a pesquisar e estudar mais sobre uso de guia para cirurgia paraendodôntica, e esse foi o primeiro artigo que me chamou a atenção também. Então, esse artigo fala que tinham 2 dentes que tinham uma lesão periapical extensa, né? Eles realizaram um tratamento endodôntico antes de realizar a cirurgia periapical, a paraendodôntica, a microcirurgia. Então, realizaram uma tomografia computadorizada, realizaram o escaneamento intraoral no software voltado para planejamento de guia. Foi colocado as trefinas ali em posição, onde iriam realizar a osteotomia e a odontosecção, a curetagem dessa lesão. Desenharam um guia virtual com 2 anéis, onde iriam entrar nesses 2 dentes aí para realizar a osteotomia. Então, na primeira imagem, a gente tem a guia pronta. A segunda imagem, colocaram, então, a adaptação, verificaram a adaptação dessa guia. Então, a gente, na imagem C, a gente consegue observar o retalho. Geralmente, ultimamente agora a gente não tem usado mais relaxante para cirurgia paraendodôntica, para preservar a papila. Então, a gente faz um retalho semilunar ali na região. Esse artigo, eles fizeram 2 relaxantes, descolaram tecido, colocaram aqui em posição de novo, verificaram a adaptação da guia de novo, e aí fizeram a osteotomia. Colocaram uma fresa, uma trefina ali, na verdade, no motor de implantodontia, e fizeram a osteotomia e a odontosecção. Como eu falei do motor de implante, vale lembrar que, para quando a gente vai desobstruir um canal calcificado, a gente pode usar o nosso motor endodôntico em 1.200 RPMs e 4 Newton de torque. É o máximo que o nosso motor pode atingir. Quando a gente vai para uma cirurgia paraendodôntica, aí a gente precisa de um motor de implante que precisa de um torque maior, tá? Então, para uso de guias para tratamento endodôntico do sistema de canais articulares, a gente pode usar o nosso motor endodôntico. Já na versão rotatória, né, em 1.200 e 4 Newton de torque. Já para a psectomia, a gente precisa, sim, de um motor de implante. Então, eles fizeram essa osteotomia, fizeram a odontosecção, curetaram ali a lesão, fizeram a obturação retrógrada da raiz, colocaram um enxerto ósseo, colocaram uma membrana e suturaram. Na última linha, a gente consegue ver o pós-operatório, como foi perfeito, sem complicações, e aí é uma imagem tomográfica, uma imagem periapical pós-operatória. Então, depois de muito estudo, verificando como é que faz essa guia paraendodôntica, é o mesmo processo de confecção da endoguide convencional para canais calcificados, você consegue fazer para cirurgia. E aí veio esse paciente aqui no consultório, e ele falou assim, doutora, eu estou há 5 anos fazendo tomografias periodicamente. Todo ano eu faço uma tomografia para acompanhar esse dente. E eu não aguento mais. Eu não aguento mais acompanhar. Aqui, ó, 2015, 16, 17, 18, 19, todos os anos ele estava com uma tomografia. E eu falei, tudo bem, então vamos fazer de 2021 agora para a gente ver o que está acontecendo, para eu conseguir te dar um diagnóstico, um planejamento, o que a gente vai fazer com você aí, né? Então, na hora que eu fiz a tomografia, o que me chama a atenção é o canino. Ele já tinha tratado o canal, ele já tinha retratado esse canal. Na imagem periapical, a gente consegue observar que tem um desvio, né? Parece que tem uma bifurcação ali, periapical. Provavelmente um foi o tratamento, outro foi o retratamento. E tem um espessamento ali, uma lesão periapical. E ele falava assim, toda vez que eu encosto aqui, eu bato aqui assim, dói. Dói, dói, dói. Toda vez que eu encosto, dói. E aí eu brinquei na hora, eu falei assim, então para de encostar, né? Se você bate com o dedinho, machuca, então para de bater, que para de doer.
Então, aí a gente falou, não, mas vamos resolver isso, né, para você ficar mais tranquilo perante a esse dente. Então, o nosso protocolo sempre de atendimento é realiza o tratamento endodôntico, tem uma lesão persistente, a gente faz o retratamento, e o último passo a gente vai, então, para a psectomia, né? E aí ele já estava realizando bonitinho os acompanhamentos, fazia 5 anos já que ele estava com esse dente aí acompanhando, e ele já estava de saco cheio. Então, a hora que eu vi a tomografia, me chama a atenção uma coisa, né, no planejamento. Olha onde está o seio maxilar. E olha onde está o ápice do meu dente, né, do meu canino ali. E onde está a lesão. E eu falei, eu não vou descer a mão livre isso. Eu não vou no achômetro ali, não vou descer, eu vou com guia. Eu faço, como ressaltando, eu faço cirurgia, a gente aqui na clínica tem profissionais que fazem cirurgias maiores, fazem levantamento de seio maxilar, essa não é minha área, eu não faço levantamento de seio maxilar, sou endodontista, mas eu faço a psectomia, e nesses casos eu falei, não, eu vou fazer de forma guiada, eu não vou ir à mão livre. Então foi o que a gente fez, e eu vou mostrar aqui. A gente fez, então, a tomografia, o escaneamento intraoral, fizemos o planejamento virtual dessa guia, né? Vi quantos milímetros eu tinha que descer com a minha fresa para atingir essa raiz, para eu não chegar no seio maxilar, fiz todo esse planejamento e fiz a minha guia virtual, desenho da minha guia virtual, e aí fomos para a cirurgia. Então, nessa cirurgia, a gente fez a coleta de sangue para confecção de PRF e IPRF, colocamos o sangue numa centrífuga. Nessa centrífuga, a gente vai dividir as células brancas e as células vermelhas, e aí a gente vai posicionar a guia aí para verificar uma adaptação. Nesse momento, eu não fiz, eu abri uma relaxante porque eu ia fazer uma osteotomia para uma estética gengival que o paciente sentia aquece de um ossinho ali que incomodava ele, então a gente fez uma osteotomia depois, senão teria aberto um retalho sucular. Então, expôs dali, vamos testar a guia em posição. Então, verificando a adaptação da guia, a gente vai entrar com a nossa trefina no comprimento proposto. Entrei com microscopia operatória para fazer obturação retrógrada com biomaterial do MTA. Colocando o MTA ali, nos 3 milímetros apicais, cortamos a membrana de PRF, coletamos do sangue. Essa membrana, quando a gente usa o PRF, ele ajuda muito na cicatrização. Misturamos, então, essa membrana de PRF com osso exógeno e irrigamos isso com o PRF, né, com o líquido, o IPRF. Fizemos a aglutinação do material e isso chama-se stick bone. Quando a gente faz essa união, vai virar uma massa, como se fosse uma massinha homogênea, né, de osso com PRF e IPRF, o stick bone. Então, a gente faz essa aglutinação para depois colocar em posição no defeito ósseo. Então, ó, vocês vão perceber que ela fica mais consistente já, na hora que a gente pega, ela fica bem consistente. Feito isso, então, a gente vai colocar no defeito ósseo ali, onde estava a lesão, e por cima eu coloquei uma membrana de PRF. Feito isso, coloquei a membrana, realizamos a sutura. E após a sutura, uma tomografia final, né? Então, na tomografia, a gente consegue perceber a osteotomia, odontosecção, enxerto ósseo e o seio maxilar preservado. Não atingimos o seio. Então, preservamos, a cirurgia foi tranquila. Quando a gente usa o PRF, o IPRF, tem uma cicatrização, potencializa a cicatrização desse paciente. O pós-operatório, de 7 dias, parece que ele já está 20 dias já de pós-operatório, é muito bacana. Toda cirurgia que eu faço uso do PRF, do IPRF, e quando eu uso a paraendodôntica, para mim, é a última opção ali, a última oportunidade de manter esse dente, curar essa lesão. Então, eu uso de todos os recursos que eu posso. Então, a gente vai fazer o uso do PRF, do IPRF, do enxerto ósseo, da membrana de PRF, e a gente vai fazer o uso da obturação retrógrada também, né? Com o uso de biomaterial na porção apical. Lembrando que, quando eu tenho uma fresa, a minha fresa ela é circular. E quando a gente tem uma cirurgia paraendodôntica, a gente sempre preconiza fazer a odontosecção dos 3 milímetros apicais. Por que dos 3 milímetros apicais? Porque a ramificação do canal reticular, ela se concentra ali no limite CDC, que a gente fala, né? No delta apical.
Então, tem uma maior concentração de bactérias ali nessa bifurcação do canal radicular. Quando eu secciono os 3 milímetros apicais, 90% das minhas ramificações vão embora. Um conceito que a gente tinha antigamente era fazer o corte dessa raiz a 45 graus. Então, a raiz estava aqui, cortava e ficava 45 graus aqui. O que acontece? Nessa parede palatina que fica, podia sobrar uma ramificação ali e continuar a contaminação. Então, atualmente, a gente preconiza uma odontosecção da nossa raiz em 90 graus, né? Uma odontosecção retilínea. Mas eu tenho uma fresa que ela é circular. Então, ela vai ter uma odontosecção ali circular, vai ficar um preparo semilunar. Então, nesse momento, depois que eu já tive uma orientação com a minha trefina, já fiz o corte dessa raiz periapical e vai sobrar uma parte semilunar, eu vou depois com uma broca e faço o alisamento ali nessa parede, provavelmente ficou mesial distal, para deixar ela retilínea, e aí sim entrar com uma ponta de ultrassom, tirar os 2, 3 milímetros apicais de gutapérsia para introduzir o biomaterial e fazer a obturação retrógrada. Então, vale sempre lembrar que então a gente depois volta com uma fresa, uma broca e alisa ali para ficar em 90 graus. E mais um caso que a gente pode usar sobre o uso da guia para endodontia, né? Então, já tem isso na literatura também. Então, a gente, além de usar para calcificação, né, do canal radicular, para paraendodôntica, a gente pode fazer o uso para remoção de pino de fibra. Eu não sei se alguém que já fez uma remoção de pino de fibra, eu já fiz algumas à mão livre, e eu demorei, assim, coisas de, também de novo, gente, umas 4 horas fazendo, várias sessões, e desgastava com microscópio, demorava com ponta de ultrassom, acabava com as minhas pontinhas de ultrassom, ponta de ultrassom é caro também, né, não sei se vocês mexem com ponta de ultrassom, e aí eu ficava um montão de tempo na cadeira ali, o paciente também cansava para remover um pino. Então, veio o uso da guia para remoção de pino intrarradicular. Então, esse paciente ele chegou aqui no consultório e falou: eu não quero colocar outro implante, eu quero manter o meu dente em boca. E a gente sabe que precisa de uma férula, né, nessa raiz, para refazer o trabalho e tudo mais. Ele falou: eu não quero, eu quero manter minha raiz em boca aí, eu não vou colocar outro implante. E era um central. Então, foi tudo bem. Então, vamos fazer o seu tratamento de uma forma chairside. O que é isso? Ao lado da cadeira, a forma chairside, na hora. Então, o paciente veio, fez a tomografia, fez o escaneamento, confeccionei a guia, sentou, vamos remover o pino e já vamos confeccionar essa coroa para você já sair embora com o dente pronto aí. Então, fiz uma tomografia, fiz o escaneamento novamente, uni as imagens, confeccionei a guia, coloquei isolamento absoluto, guia em posição. E aí, colocamos então a nossa fresa em posição e realizamos a desobturação do pino, que eu levava 4, 5 horas, eu levei em 10 minutos, no máximo 10 minutos, né? É o mesmo processo, irrigação constante, 10, 3 movimentos, limpa a ponta da fresa, irriga bastante, desce mais 3 movimentos, limpa, irriga bastante até chegar no comprimento desejado do seu planejamento. Então, a gente tem uma opção aí para usar a guia, usar a tecnologia para realizar a remoção de pino intrarradicular. Esse procedimento é um dos procedimentos que eu mais faço aqui na clínica agora, assim, tem aparecido muito para remover pino. Então, a guia tem me facilitado muito nesses casos de pino de fibra, né? E quando a gente tem um pino, hoje tem alguns pinos de fibra que tem uma orientação metálica, que você consegue com o microscópio onde está a orientação metálica. Mas tem pinos de fibra que não tem essa orientação metálica e a coloração dele é muito similar com a dentina. Então, para você sempre acertar o centro à mão livre é muito difícil, né? Então, a guia ela te dá um suporte, te dá uma precisão e te dá um desgaste correto ali desse pino, sem que você desgaste excessivamente a sua dentina. Então, aí tá um videozinho. Então, colocou a guia em posição, coloco a trefina, e a gente vai, sempre irrigação constante, pronto. Já removemos o pino aí, fez o desgaste do pino. Os 3 movimentos. Pós-remoção do pino. Então, instalei um pino de fibra. Hoje em dia, a gente tem um scanner intraoral chamado Prime, da Dentsply Sirona. E esse scanner, ele tem uma captura de imagem de até 10 centímetros.
2 centímetros. Então, a gente trabalha com milímetro, né? Então, se a gente conseguir, a gente desgasta lá 10 milímetros para fazer um pino, então ele consegue essa captura desses 10 milímetros ali, e a gente consegue fazer um pino fresado, de forma digital. Faz um pino exatamente do desgaste que você fez para ter uma correta adaptação e manda para sua fresadora, para uma fresadora realizar esse pino em 15 minutos você cimenta. Eu não tenho a Prime aqui no consultório, a gente tem um scanner chamado Omnican. Então, o Omnican ela não captura a profundidade, mas para vocês saberem que existe isso na odontologia digital, a gente consegue fazer pinos de fibra fresados de acordo com o desgaste do seu canal radicular, consegue fazer isso. Nesse caso, então, eu coloquei um pino central e um reforpinho ali, realizei um preparo do dente, fiz um escaneamento de novo, realizei um escaneamento intraoral, desenhei no software um dente e em 15 minutos eu fiz uma coroa em porcelana chairside. Isso que é chairside, o paciente vem, faz todos os procedimentos na mesma sessão e sai. Então, em endodontia, hoje, a gente faz muita sessão única, né? Canal em sessão única quando permite. Né? Tem alguns casos de abscesso, algumas coisas que a gente não pode fechar, tem que medicar. Mas os pacientes procuram muito sessão única, procuram muito chairside, quer resolver na hora, não quer ficar vindo várias vezes no dentista, ainda mais nessa fase pandêmica que estamos passando, né? Então, eles querem resolver, não querem ficar saindo muito de casa para vir ao consultório. Então, eu tenho feito muito chairside, o paciente vem, senta, já trata o canal em sessão única com guia, já faz o pino, já faz a coroa na hora ali, e em uma manhã ele já sai com o dente pronto, já sai com o tratamento inteiro finalizado. Então, ele veio aqui, essa imagem, a primeira imagem da esquerda, é a imagem quando o pino estava fraturado, quando a gente removeu o pino, e a imagem da direita é o novo pino com a nova coroa aí. Então, qual que é a vantagem, né? Depois de tudo que a gente conversou, quais são as vantagens da endodontia guiada? Então, a gente tem um acesso minimamente invasivo dos canais radiculares, tem uma remoção dentinária controlada, o menor tempo de trabalho, evita a perfuração quando comparada à mão livre, a gente consegue remover pino de fibra intrarradicular, evita dano iatrogênico da raiz, tem um acesso conservador de uma cirurgia de acesso, então isso é muito importante. Tenho casos que o paciente fez uma coroa total em porcelana e deu pulpite. E aí a gente sabe que quando a gente faz uma reabilitação total, muitas vezes o protesista ele muda a anatomia, né? E a gente tem uma cirurgia de acesso bem certinha ali, de onde a gente tem que acessar, realizar uma cirurgia de acesso para acessar o canal radicular. E quando a gente tem uma coroa total, isso dificulta um pouco. Onde é que eu vou acessar? Né? Eu vou ter um desgaste dessa coroa, ele vai ter que refazer. Então, já teve casos de pacientes que acabaram de fazer a coroa em porcelana, deu 5 dias, deu pulpite, e eu precisei, então veio até mim, eu fiz um acesso conservador na porcelana, que ficou menor do que eu brinquei, a tampinha do implante, que quando a gente faz a porcelana para implante, tem uma tampinha ali, o acesso fica menor do que a tampinha do implante, não precisa trocar a coroa da porcelana inteira, então com guia a gente consegue fazer um acesso minimamente invasivo, nesses casos de coroa em porcelana também, coroa total. Então, a gente pode resolver alguns casos sem microscopia operatória. Eu sei que eu sou endodontista, mais uma vez, eu bato na tecla que eu uso o microscópio todos os dias no meu consultório. Ele me ajuda em muitos casos, assim, o microscópio é meu queridinho também, mas a guia, em alguns casos, eu acabo deixando o microscópio de lado para pegar a guia. Em relação a custos, que é uma coisa que a gente provavelmente vai debater. O microscópio, o top de linha, a gente tem o Zeiss, que ele custa em torno de 75 a 90 mil reais, assim, é um custo elevado. Tem microscópios de baixo custo, em torno de 19, 20 mil. E a guia, se você não confecciona no seu consultório e manda para um lab center, o laboratório vai te cobrar a guia em torno de 250 a 300 reais. Então, quem não tem microscópio e quer receber esses casos de fazer canal calcificado, remoção de pino de fibra, cirurgia parendodôntica, então você consegue fazer sem uso da microscopia, né? Então a guia vem para te ajudar a abordar esses pacientes também. Profissionais menos experientes, como a literatura nos mostrou, conseguem realizar a técnica, tem um prognóstico favorável a longo prazo, tem a localização precisa, né, da cirurgia, da lesão periapical em cirurgia parendodôntica,
e possibilidade de uma guia endodôntica chairside, um tratamento chairside, o paciente veio e finalizou tudo na mesma sessão. Qual que, então, é a limitação da endodontia guiada, né? O que nos limita ainda? Então, a abertura de boca do paciente, a gente tem uma fresa enorme ali, assim, vai entrar no mínimo 14, 21 milímetros. Então, a abertura de boca no paciente, quando a gente fala de molares, a abertura de boca dificulta. Então, pode ser que nesses casos a gente não consiga realizar. O diâmetro da raiz, ela tem que ser no mínimo de 3 milímetros. Se tiver um diâmetro apical ali menos do que 3 milímetros, tem que parar antes, não pode atingir a fresa além dos 3 milímetros, por conta do diâmetro da fresa, para preservar a estrutura, não ter uma chance de fratura, trinca, alguma coisa. E a gente precisa de uma fresa mais curta ainda, para a solução de abertura de bocas, e em casos de raiz de mesovestibulares e mesiais de molares inferiores. Eu e o professor Eduardo Mucay, a gente já está desenvolvendo uma fresa de, em vez de 1.0, de 0.8, que na literatura apresentava fresas de 1.3, eu achava isso muito robusta, então a gente começou a trabalhar com fresas de 1.0, e agora a gente está desenvolvendo uma fresa de 0.8, está só esperando ser liberada pela Anvisa, e uma fresa um pouquinho menor, para ajudar nesses casos e quebrar com essa limitação também que ainda apresenta na literatura. Concluindo, de tudo que eu já li nos trabalhos, a maioria dos trabalhos falam que a confecção das guias endodônticas possui um resultado promissor quando utilizada a técnica para canal calcificado, complexo, osteossecção e ressecção radicular. Nenhum artigo relatou, até o presente momento, complicação pós-operatória, e todos os artigos eles favoreceram a técnica. E falando que era uma técnica de fácil manipulação, e realmente é, né? Quando você pega o guia, você faz uma habilitação ali para entender o posicionamento do guia, posicionamento da sua mão, do antebraço ali, é uma técnica que flui bem e você consegue resolver os seus casos. E aí está a evolução de como eu comecei na endodontia, com sistemas manuais, começando ali, pegando mão de endodontista, teve todo um processo, e como que está a minha evolução hoje, eu faço a maioria dos meus tratamentos de forma guiada. Então, é possível sim, a endodontia digital já é o presente, não é o futuro, e vocês estão assistindo essa aula, então já estão começando a ter uma noção de endodontia digital, do mundo digital. Quem não entrar para o mundo digital atualmente vai ficar de fora, vai ter um crescimento absurdo da odontologia digital. Então, é muito importante, dependente da área que você for seguir, seja endodontia, implantodontia, periodontia, ortodontia, o que for, comece a ter uma parte digital no seu consultório, seja pedir uma tomografia em formato DAI, com fotografias, é muito importante essa evolução. E meu muitíssimo obrigada, eu finalizei esse bate-papo com vocês hoje, a gente pode começar, se alguém tiver dúvida, não consigo abrir o bate-papo aqui, eu vou abrir agora, diminuir a tela. Quem tiver interesse em curso, pode me mandar e-mail, tem um e-mail para contato, tem um link, se alguém quiser se aprofundar no assunto, fazer uma habilitação em endodontia digital guiada, a gente está com turma para abrir aí, estamos juntando os alunos para abrir uma nova turma. Tem o meu Instagram, quem quiser mandar direct, estou com dúvida, me ajuda nesse caso, eu estou à disposição, aqui está o QR Code, ou pode me mandar e-mail, que eu fico à disposição de vocês. Eu só vou diminuir aqui a tela para eu conseguir ter acesso ao Zoom, que eu não consigo. Espera aí. Bianca, você está me ouvindo? Tô sim, doutora. Tá, então espera aí, para compartilhamento. Olá! Olá! Esperança maravilhosa, você está aqui, que honra, Florzinha. Eu não poderia jamais deixar de vê-la. Que alegria te ver. Ô, Natália, muito obrigada, viu? Seu tema, para variar, né? Cantou tudo. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, Natália? Prazer. Tudo bom, prazer, tudo bem. A gente só conversou, né, no WhatsApp. Muito obrigada, muito obrigada. Conheceram pessoalmente, né? Sim, a gente vai conhecer ainda. Não. Eu acho que é extremamente importante isso, né? Todo mundo hoje está ligado nesse mundo digital, que é realmente, como você disse, o presente, né? Não é mais o futuro, é o presente, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Dos colegas que estão aqui, que assistiram,
acredito que tenham gostado bastante. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida. É isso que eu ia perguntar, se alguém tem dúvida, porque realmente a aula foi maravilhosa. Muito obrigada. Eu sei que é um assunto muito novo ainda, né? Então, às vezes, a gente tem uma insegurança de, nossa, o que eu vou perguntar? Eu preciso ter esse contato, então eu espero que eu tenha conseguido passar isso de uma forma clara e que vocês comecem a pensar digital. Eu sempre falo, think digital, pense digital. Quando você pensa que tem a possibilidade do digital, vai melhorar muito o seu trabalho, muito, muito, muito. Então, vocês que estão na graduação, que estão ou já se formaram, ou são recém-formados, comecem a ver que existe essa odontologia digital e que é acessível. Vocês têm que fazer parte disso, né? Não pode ficar de fora, de jeito nenhum. É verdade. E eles são digitais, né? Você concorda? Sim, é uma geração, né? A gente está numa geração digital. Hoje as crianças nascem já aqui assim, né? É verdade. É digital. Já com o dedinho no computador, então, né? eu sempre falo assim, que se... Já nasce com o dedo no computador. Então, eu sempre falo, se você vai fazer... É recém-formado, o que você vai investir? Né? Eu quero começar aos poucos. Invista numa radiografia periapical, né, digital ali, seja um sensor, uma película de fósforo, comece com o digital, vá caminhando e vê essas possibilidades, não fica de fora, né? Não se desatualize. Bom dia, posso fazer uma pergunta? Claro! Tá me ouvindo? Tô. É o Lucas? Isso, primeiro parabéns pela apresentação e pelo Muito trabalho, obrigada. isso realmente fascina demais toda essa área de tecnologia. Essa semana a gente teve até já umas apresentações sobre guias na área de implantodontia e seus softwares, né? E hoje, para endodontia, quais são os softwares, assim, como está a situação? É um investimento muito caro? Existem alguns softwares gratuitos, ou não de gratuitos, mas de fácil acesso, pelo menos, ou ainda são poucos que tem? Oi, Lucas, essa pergunta é maravilhosa. Eu acho ótima, porque quando a gente pensa em odontologia digital, assusta, né, os valores. Porque um tomógrafo é muito caro, um scanner, enfim. E os softwares, eles geralmente vêm com esses equipamentos, né? Eles têm um alto custo, mas existe uma odontologia digital barata, existe uma odontologia digital em conta. Hoje eu uso no meu consultório um software chamado Galileus Implante, da Dentsply Sirona, que veio junto com o tomógrafo, ele tem um custo um pouquinho elevado, mas existe um software chamado Blue Sky Plan, que ele é um software gratuito, você consegue baixar e dentro desse software você faz todo o seu planejamento. Você consegue anexar o STL do escaneamento, consegue anexar o formato, o DICOM da sua tomografia, consegue unir as imagens, confeccionar a guia, e aí você vai ter uma taxa de exportação desse STL, ou para você mandar imprimir, ou colocar numa fresadora, e eu acho que você vai gastar em torno de uns $15 a $20 por guia que você for realizar essa impressão. E aí, por exemplo, eu quero investir, eu quero começar a fazer a guia no meu consultório. Se você tiver estudar um pouquinho sobre resina e o tempo de manipulação da resina nas impressoras 3D, tem impressoras 3D de baixo custo também. Tem uma impressora que custa em torno de R$3.000. Não, tem impressoras, claro, que custa 50, 30 mil, mas tem impressoras de baixo custo que, se você souber manipular, a resina ali, ela vai bem também. Mas software gratuito, eu indico o Blue Sky Plan, que você consegue baixar tanto no Windows quanto no Mac. Mas o Windows, ele funciona melhor. Esses softwares de manipulação, eles funcionam melhor no sistema Windows. Show, Respondi? Doutor. Legal. Mais alguma dúvida? Natália, eu tenho. Sim. Explique Vamos lá. Eles podem pedir a tomo, né? Nos laboratórios de tomo também pode ser feito o escaneamento e esse material pode ser enviado para vocês, não é isso? Sim. Então, a gente tem, alguns dentistas têm no consultório, são poucos os dentistas que possuem todo o sistema no consultório, de scanner, de tomógrafo, todo esse sistema. Então, o que os dentistas fazem? Eles têm uns planning centers, que a gente chama, são clínicas radiológicas que fazem planejamentos, tanto para implantodontia guiada, quanto para endodontia guiada, uso de guias no geral.
Esses planning centers, eles conseguem fazer, então você, ou, por exemplo, na sua cidade não tem um planning center, mas tem uma radiologia que faz a tomografia e faz o escaneamento. Então, você pega esses dados, manda para esse planning center, que eles vão planejar, manipular esses dois exames, confeccionar a sua guia e te manda a guia. Daí você faz o trabalho. Mas tem essa opção de você mandar para um planning center. E aí você precisaria só adquirir o kit, não é verdade? Sim, aí você... Exatamente. A gente tem... O que a gente fez com esse kit? A gente uniformizou tudo isso. Então, a gente criou um kit que permite que o dentista tenha esse kit, tenha as anilhas, o centro radiológico já tem padronizado quais são essas anilhas, esse kit de EndoGuide. Então, você vai pegar a sua guia, vai colocar a anilha dentro do guia e vai descer com a trefina, que já tá tudo planejadinho no kit. Então, você tendo esse kit, você consegue mandar o escaneamento, a tomografia para o Planning Center, ele vai receber a guia e com o seu kit você aplica a técnica. Perfeito. Maria Esperança, mais algum tópico? Podemos debater mais, não tem problema. Tudo certo, gente? Gostaram? Tudo certo, pessoal? Foi Fiquei uma muito aula. feliz, gostei muito. De novo, aprendi de novo. Aprendi. Isso pode me chamar Ótima quantas aula, vezes doutora. você quiser, Esperança. Eu Vou tô ter que aqui. chamar de novo, você sabe disso. Não, eu tô livre, eu sou acessível, eu falo, se vocês quiserem mandar mensagem no Instagram, e-mail, me manda mensagem, eu ajudo, não tem problema, a gente discute caso, eu ajudo a planejar, a gente tem essa comunicação que não é inviável. Eu estou disponível para vocês quando vocês precisarem. Perfeito, Natália, muito obrigada. Muito obrigada. Viu? Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Foi uma honra poder participar do congresso. Eu sei que hoje é o último dia, né? Então, eu espero que tenha sido proveitoso. Eu assisti algumas aulas, ontem eu participei da ozonoterapia. Então, eu espero que vocês aproveitem agora à noite, que vão ter aulas maravilhosas também. E estamos aí junto, vou assistir junto com vocês. A comissão do 17º CIL também agradece a participação da senhora com a palestra maravilhosa. Muito obrigada. E é isso, muito obrigada, viu? Muito obrigada. E Sebastião me mandou uma mensagem aqui no chat. Se você entrar em contato comigo via direct ou e-mail, a gente combina e a gente faz o curso, tá bom? Qualquer coisa, vocês entrem em contato. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. A gravação vai ser encerrada e a aula também. Obrigada. Tchau, querida. Beijo, minha linda. Prazer em revê-la. Um beijo. Tchau.